160 trata do desrespeito a superior. Desrespeitar superior diante de outro militar. Meus amigos, o desrespeito a superior, ele demonstra, na verdade, uma falta de consideração. É a melhor palavra que define o desrespeito a superior. Falta de consideração. O que na vida civil seria tido como falta de educação, comportamento grosseiro, para nós militares é uma figura criminalizada. E lembrem bem, este código é de 69, é um dispositivo extremamente antigo. Se esse dispositivo fosse feito hoje, este crime não estaria tipificado, porque as nossas relações evoluíram. O que antigamente era impossível de se pensar um subordinado questionando uma ação de um superior, hoje é a tônica. Acontece diariamente. Mas essa conduta, se levada a efeito, vai gerar a criminalização. Vai gerar o artigo 160. Então, meus amigos, prestem bem atenção. Aqui fala, desrespeitar superior diante de outro militar. Esse outro militar está presente no delito e a presença dele é obrigatória, é necessária para que o meu comportamento seja típico, porque este outro militar não é por conta dele ser testemunha, ele vai ser testemunha do fato também, mas não é para ele ser testemunha. Tanto é que os outros delitos, até delitos muito mais importantes, não pedem a presença de outro militar. Na verdade, esse outro militar pedido pela norma é justamente para mostrar que com aquele meu comportamento eu atingi realmente a hierarquia e a disciplina. Por quê? Porque o fato foi presenciado por outro militar. Então, o alcance do desprestígio ao superior foi maior. Porque se tivesse só os dois, a figura seria atípica, porque o fato não teria o condão de se espalhar, de chegar a um terceiro, de demonstrar essa falta de consideração do subordinado perante o superior. Ok? Então eu tenho que entender desta forma. Se ocorrer um fato mais grave, o fato mais grave vai absorver esse crime do 160. Ok? No parágrafo único, fala assim, ó, se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço, de quarto, a pena é aumentada da metade. Caríssimos, é uma regra que eu tenho que guardar por causa do aumento de pena, porque neste parágrafo único não se prevê apenas o comandante da unidade a que pertence o agente e o oficial general. Outras figuras adentraram aqui, que é o oficial de dia, o oficial de serviço ou oficial de quarto. E vejam bem para que vocês gravem, quando o militar está na função de oficial de dia, oficial de serviço, ele não enquadra aqui, ó, nesse aumento de pena, ok? Aqui pede realmente a figura do posto, oficial de dia, oficial de serviço, oficial de quarto. Aí a pena é aumentada da metade. Como que eu pratico e posso praticar esse crime de desrespeito a superior? De qualquer forma, senhores, com gestos, com mímicas, através de apelidos, tudo isso demonstra o quê? Falta de consideração, falta de respeito. É uma figura que demonstra uma desconsideração em termos do superior. Mas, se no mundo civil, era tido apenas como um comportamento grosseiro. Ok? Pode acontecer em qualquer lugar que a figura vai ser criminalizada. Meus amigos, o artigo 161, ele traz a figura do desrespeito a símbolo nacional. O próprio nome já nos traz uma das situações que vão diferenciar
o que cai na prova do que você tem que marcar. Estamos falando em desrespeito a símbolo nacional. A bandeira de Minas é símbolo nacional? Não é símbolo nacional, senhores. Então, se não conseguir enquadrar o que vai ser desrespeitado no símbolo nacional, eu não estou falando desse crime, a figura vai ser atípica. Então, olha lá, 161. Praticar o militar diante de tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduz em ultraje a símbolo nacional. O que é ultraje? Ultraje é um comportamento que afronta. Ultraje é um comportamento humilhante, é um comportamento sem qualquer consideração com aquilo que o símbolo representa. Então, senhores, quando eu pratico um dano aviltante, um dano humilhante a um símbolo nacional, eu posso cair no 161 se eu praticar essa conduta de dois modos distintos. Vamos entender. Se eu pego uma bandeira nacional, que é um símbolo nacional, e coloco fogo na bandeira, isso vai necessariamente gerar a criminalização pelo artigo 161? Depende. Primeira alternativa. Para o militar ter a conduta dele criminalizada no 161, ele tem que cometer este fato, colocar o fogo na bandeira nacional, diante de tropa. Se foi diante de tropa, pode ser em qualquer lugar. O que é tropa? Tropa, pelos nossos ordenamentos, são 2 militares comandados por um terceiro. Ah, precisa de estar formado? Não. Tenho 2 militares comandados por um terceiro, em qualquer situação é tropa. Ok? Beleza. Então quer dizer, professor, que se o militar coloca fogo na bandeira, na rua ou numa praça, e ali existe essa tropa, pelo menos 2 militares comandados por mais um, isso já é considerado um 161? O desrespeito a símbolo nacional? Sim, configurou, ok. E a segunda conduta seria, em lugar sujeito à administração militar, o autor pratica a conduta, mesmo não estando diante de tropa, aí não exige nenhum outro requisito. Então, se for em lugar sujeito à administração militar, não precisa de tropa. Militar foi lá, subiu no mastro, puxou a bandeira e rasgou a bandeira. 1h da manhã no quartel. Caiu no 161. Não foi diante de tropa, ninguém visualizou a conduta, mas foi em lugar sujeito à administração militar. Então cai no 161. O que vem caindo nas provas? Geralmente existe uma questão que mostra, de repente, uma solenidade ocorrendo em uma praça que e existem vários civis de uma prefeitura municipal participando daquela solenidade. O militar subiu, colocou fogo, rasgou a bandeira nacional. Cai aqui? Não. Por quê? Porque o artigo não fala diante de civis, diante de outras pessoas, fala diante de tropa. Para o fato ocorrido fora do lugar sujeito à administração militar. Despojamento desprezível não é muito comum em prova, mas atentem-se a alguns detalhes. Despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. O que é menosprezo ou vilipêndio, professor? Conduta humilhante também. Demonstra o quê? Total desprezo, desconsideração por tudo aquilo que representa aqueles símbolos, aquela farda, aquele uniforme. Ok? Então, senhores, quando um policial militar, por vontade própria, pega na rua, por exemplo, e rasga a farda, o que ele está fazendo? Ele está demonstrando total desprezo por aquilo que ela representa. Quando eu pego, aqui a passadeira que representa a estrela, jogo no chão e piso em cima dela, o que eu estou fazendo? Estou demonstrando desprezo por aquilo que ela representa. Quando eu pego um distintivo de curso,
Ah, fui lá e fiz o CESP, pego o CESP, tiro do bolso, arranco, jogo no chão, coloco fogo, piso, cuspo nele, eu estou demonstrando desprezo por aquilo que aquele emblema, que é distintivo, representa. Caio exatamente no 62. A pena é aumentada da metade se o fato é praticado diante de tropa ou em público. Então vejam bem como que esse artigo já mudou. Nós estamos falando de um aumento da metade se o fato é praticado diante de outras pessoas. Por quê? Porque demonstra e afeta de uma forma muito mais grave aquilo que aquelas peças, ou do fardamento, ou do insígnio, ou do distintivo representam. Então, o grau de violação é maior, por isso que a pena é aumentada.